A gente vai bater um papo, né? Eu quero que vocês, por favor, coloquem a experiência de vocês. Todos são enfermeiros, já passaram por situações aí, né, de relacionamento interpessoal no trabalho e tudo mais. Então, participe. Estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Ótimo. Sim, professor. Beleza. Quem puder já desliga aí o microfone. Quem quiser falar, liga e fala a qualquer momento. Por favor, fiquem à vontade, tá? Deixa eu só me organizar aqui que a telinha muda. Ó, tô vendo uma carinha aí. Ajeitar aqui. Já tirei. Imagina, fica à vontade. É para ligar mesmo. Sinto falta de ver vocês, viu? De ver a carinha do povo. Isso aí, pessoal. Então, vamos começar mais uma aulinha, né? Para nós dividirmos um pouco de conhecimento. Hoje nós vamos falar, né, um pouco sobre a construção das relações interpessoais na unidade de terapia intensiva. E essa imagem remete muito bem como é que é, né? Diversas vezes a gente dá um tropeção, mas nós somos enfermeiros. E enfermeiro tropeça, lógico que tropeça, mas enfermeiro tropeça, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e começa de novo e está pronto para o próximo tropeço, não é verdade? A gente é assim, a nossa vida é assim. A gente passa por momentos inesperados nas relações interpessoais, seja de cunho pessoal ou de cunho profissional. Não trabalhamos sempre com as pessoas que nós gostamos, não trabalhamos, às vezes, num ambiente, no melhor ambiente do mundo, mas nós podemos e devemos ter esse mecanismo de resiliência, né? Que é poder levantar e realmente andar aí conforme a banda toca, sempre com a cabeça erguida e motivados, ok? Essa é a primeira dica para a gente começar a falar hoje, começar a pensar na nós fazer essas reflexões de quantas vezes isso já aconteceu, quantas vezes nós tropeçamos nos diversos momentos da nossa vida profissional, quantas vezes a gente teve vontade de desistir, quantas vezes nós pensamos assim, poxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Poxa vida, será que esse trabalho é para mim? Caramba, que dificuldade, né? E às vezes em lidar com as pessoas, lidar com os colegas. Enfim, a gente vai tentar melhorar um pouco desse quesito e eu já vou convidar vocês a fazerem uma reflexão, né? Sempre reflitam o que vocês podem melhorar, o que vocês já fizeram de errado para que não se repita, né? Sempre na nossa vida a gente deve fazer isso, porque a gente atinge alguns objetivos, atinge cargos almejados, né? Posições, estar em uma instituição almejada, porém a gente acaba esquecendo, né, de quanto a gente lutou para chegar até ali e para de evoluir em alguns momentos. E a ideia não é essa, é sempre continuar evoluindo, ok? Relação interpessoal, só fazer uma definição rápida, né? O relacionamento interpessoal refere-se à interação, então, entre as pessoas, né, grupos e times, seja ele por meio profissional, pessoal ou familiar. Um termo usado pela sociologia e psicologia, né, para definir qualquer tipo de relação entre duas ou mais pessoas. Então, é um caminho, essa imagem nos traz isso, né? Eu gosto bastante de usar essas imagenzinhas, né? Essa imagem nos traz que outras pessoas estão ligadas para a construção de um caminho, né? Para que nós tenhamos uma relação interpessoal, interpessoas, de maneira adequada. Então, muitas vezes isso não acontece somente com duas pessoas, né? Sempre depende de mais. A gente vai deixar isso mais claro, talvez, na interação das relações interpessoais. Então, nós vimos aqui a relação interpessoal, né? São entre pessoas e grupos também, é bem parecido as definições, certo? A integração do relacionamento interpessoal envolve, então, né, a troca de experiência, a troca de sensações, né, impressões e opiniões. Então, essa interação
né? Digamos de passagem que é bastante, né? Até mais importante do que só ter uma relação interpessoal, né? Uma relação interpessoal, ela se dá a partir do momento de uma conversa informal e tudo mais. Mas a interação, já existe essa troca, né? Já existe esse aumento do conhecimento, já existe sentem que tem um fator agregado, né? Quando nós falamos de interação, certo? Então, isso quando estimuladas de maneira positiva no ambiente de trabalho, as equipes ficam à vontade para dar contribuições baseada no conhecimento teórico e prático individual e coletividade. Então, quantas as vezes no nosso trabalho nós tivemos a oportunidade de ter uma interação, né, dessas relações interpessoais? Parem para pensar, né? Quantas dessas vezes nós proporcionamos que isso acontecesse também, com que a interação fosse plena, né? Muitas vezes a gente cria algumas barreiras, ou criam barreira para conosco, ou nós mesmos, quanto líderes, enfermeiros líderes, criamos essas barreiras para com os nossos liderados, né? E isso, olha só, essa frase aqui final, né? As equipes ficam à vontade para dar contribuições baseadas em conhecimento teórico prático, obviamente, individual ou em coletividade. Então, essa interação das relações interpessoal é bem isso que a gente está vendo na foto, né? Então, é uma coisa bem mais próxima entre indivíduos, que possibilita trazer essas experiências, sensações, impressões, né, opiniões que venham a somar, contribuir para o time, certo? E é isso que a gente vai pensar hoje. Quando a gente fala de interação, de relações interpessoais, né, e dessa interação, nós, enfermeiros, nós temos a obrigação de fazer com que isso aconteça, não é verdade? E os tempos mudaram, né? Pergunto aí para vocês, será que mudou esses tempos? Vocês são esses líderes aqui que vocês estão vendo na imagem, que chicoteia, né? E que dá um grito, ou não? Ou de vez em quando, às vezes é difícil controlar. Quem aí já não deu um grito, já não deu uma chicotada? Quero ouvir vocês. Cadê vocês? Falem comigo. Não acontece às vezes, gente? A gente não perde a cabeça? Muitas vezes com situações que não era para acontecer, que acontece, não era para o indivíduo trabalhar 15 anos, 20 anos na área, e ele faz errado, sabendo que fez errado, aí você perde a cabeça. Não acontece? Acontece sim, Eric. Se não Bastante. acontece, não já aconteceu, na verdade, Rita? É verdade. Acontece sempre. Sempre. Não é Sempre. que sempre. Só que é aquela Felizmente. coisa, né? A gente fala, conversa, fala, mas parece que tem momento que você está falando pro vento, né? Falando grego, Aí você né? Não parece? aí assim, não que a gente perde assim, a estribeira assim, mas aí tem que ser mais firme, tem que ser Tem, mais ser ali firme, porque senão desanda tudo. tem. Nós Falta temos que tudo, ter falta esse. respeito, falta tudo, né? Justamente, justamente. E às vezes falta respeito para com a gente, né, para conosco, enfermeiros, e às vezes nós, enfermeiros, faltamos com respeito para com o liderado também. Por quê? Porque É. nós somos muito intensos, né? O ser Uhum. humano. O ser humano ele é intenso, o ser humano ele é algo muito complexo. Então, às vezes, eu falo assim, né, vulgarmente, óbvio. Eu falo assim, às vezes a gente sai da casinha. Às vezes a gente tem que falar para parar para pensar. Mas o momento é esse, né? Em que vocês estão se especializando, revendo muita coisa e indo mais a fundo em algumas situações. E hoje nós vamos tentar ir a fundo nessas situações de controle emocional. Porque eu, enfermeiro, eu sou a referência da minha equipe. E se eu não tenho controle emocional, fica difícil, né? Eu estava agora de manhã tomando um cafezinho aqui e vi uma frase assim no Instagram de uma colega, nos stories lá, né?
de um ditado chinês. A palavra é prata, mas o silêncio, ele é ouro. Então, muitas vezes, né, eu gostei muito disso e acabei de ter essa, né, de lembrar dessa frase, porque eu acho importante citar. Então, muitas vezes, o silêncio é ouro. Espera aí, silêncio, calma, pensa, reflita. Nós vamos falar de alguns pontos aqui importantes para que nós consigamos fazer essa interação, porque tá vendo que nessa imagem não existe troca de experiência nenhuma? Então, peraí, vamos entender o que está acontecendo, né? Mediar conflito é um dos papéis primordiais para que o enfermeiro tenha sucesso, para que ele consiga fazer com que haja uma interação, né, entre a equipe. E nós, quanto enfermeiros, nós somente somos a referência da equipe. Nós somos os facilitadores do processo para que aconteça através do quê? Do nosso conhecimento técnico-científico, que é grande, através da nossa coesão nas ações, né? Então, gritar e chicotear muitas vezes não é o caminho adequado. Embora, que nós falamos aí, a Rita falou, tem que ser mais firme, tem momento? Tem sim, né? Mas sem perdermos a ética, a estribeira aí e partirmos para uma situação mais enérgica, né? Eu falo por experiência própria, né? Porque aqui o professor aqui já passou por situações assim. Eu sou enérgico, eu sou movimentado às vezes, já fui muito mais movimentado, né? Por aquela liderança autocrata, né? Um líder às vezes também paternalista. Então a gente tem que fazer a dosagem dessas situações. Então dosar isso é muito importante. Tá? Eu vou ativar. Bom dia, professor. Bom dia, Renata. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Fica à vontade. Então, Quer falar? então, isso. Eu Pode acho falar. que eu nunca passei nessa situação de gritar com o funcionário, também eu tenho pouco tempo, né? Mas eu tenho 1 ano e pouquinho, enfim, mas eu já vivenciei situações que, assim, das vezes você tem que chamar o funcionário e falar mais firme, ser mais enérgico, mas não necessariamente gritar, porque senão você, na minha opinião, você acaba perdendo um pouco o respeito, né? E Perde. dependendo da situação, você se enquadra em outra situação, como um assédio moral, na minha Sim. opinião, É né? isso, é isso mesmo. Então, eu acho que você ser firme e, se for necessário, usar os meios legais como uma advertência, né? Eu acho que tem outras maneiras de você resolver um problema com o funcionário sem gritar, porque tem funcionário que você grita e ele aprende, entende, absorve. Tem funcionário que, quando você grita, ele fica amedrontado, fica Igual, apavorado. E aí, ele, de vez de desempenhar, ficar melhor no serviço, ele piora. Entendeu? piora. Então, acho que o líder, ele tem que saber observar o tipo de funcionário que ele tem, primeiramente. Deu que tem funcionário que não absorvem aquele conhecimento, aquela mesma ordem, orientação, da mesma forma que o Joãozinho e Francisco. Porque nós somos seres Perfeito. humanos, mas nós somos diferentes como um todo, entendeu? Então, eu acho que é muito Todos. importante, nós que somos líderes, professores, no geral mesmo, né, em qualquer profissão que tenha um cargo de liderança, saber observar a sua equipe e entender que você vai chegar para o João e vai falar: João, olha, você tem que fazer isso dessa maneira. Vai falar para o Francisco a mesma coisa. O Francisco vai conseguir absorver de uma maneira diferente do outro, não vai, às vezes, pegar da mesma forma. E, às vezes, você vai ter que pegar na mão Justamente. e ir lá ensinar. Às vezes, você vai ter que usar Justamente. outras palavras para falar. Então, nós, Justamente. enfermeiros, temos que, para não receber processos, né, a gente, às vezes, tem que saber muito como vai falar e quando falar, e se há necessidade mesmo de falar, que às vezes é melhor ficar calado. É o que eu falei agora do silêncio. Às vezes o silêncio vale ouro, né? Às vezes ficar calado é o Fato. melhor momento. Assim, essas colocações, Roberta, foram extremamente verdadeiras, né? E extremamente coesas, porque é isso mesmo que você falou.
né? A gente tem que medir as palavras, saber como tratar cada indivíduo, respeitar essa individualidade, né, do ser humano, do profissional, bem como a nossa individualidade também, né? Então, tudo tem que ser algo ponderado, tem que se colocar na balança. Tem momentos de se falar mais firmes, mas nunca gritando, faltando, né, com ética, porque não é gritando que a gente impõe respeito, de maneira alguma. Você pode criar situações legais, né, como você citou agora, da coisa da assédio moral, né? Isso pode sim vir a acontecer e é muito comum, né? As pessoas serem assediadas em diversos ambientes de trabalho. Na saúde isso já vem mudando faz um tempo, né? Isso já vem melhorando com a finesse, o enfermeiro ele já vem procurando se estruturar mais quanto líder. Embora nós falamos que a nossa profissão, né, nós somos líderes natos, porém, nós precisamos sim fazer aquele ajuste, né? Dar refinamento, lapidar. Nós somos um diamante, às vezes um pouco mais bruto, outros um pouco mais já lapidado, mas nós temos que nos lapidar a todo momento. E nessas situações, por que o professor está trazendo essa situação agora? Porque isso vai interferir diretamente nesse processo de interação, né? E integração do relacionamento da equipe. Então, para e pensa, né? A equipe como um todo, né, forma um time. E esse time, como eu falei, nós somos facilitadores, nós somos quem, né, é a referência para esse time. Então, nós, principalmente, temos essa responsabilidade de tratar a equipe de maneira adequada, de acordo com momentos, circunstâncias, e se precisar de uma situação que exija mais energia, nós temos as medidas legais, como a advertência, que a Roberta falou, né? Oportunidades de melhoria, uma conversa formal, né, em local específico, às vezes silêncio naquele momento, e, né, tratar a situação em outro momento. Ok? Porque se a gente não faz isso, a gente vai virar enfermeiro aí da pré-história, né? Embora tenha tecnologia atrelado, toda a atualidade, mas se não mudarmos o nosso interior, a gente não vai conseguir passar isso para o nosso liderado. A gente não consegue passar isso para a nossa equipe. Então, a equipe fica toda do avesso, ok? Alguém quer falar? Se alguém quiser ficar à vontade. Pode falar. Eu passei por isso, eu aprendi muito com isso na época do meu estágio, onde eu vi que meu grupo de estágio se desenvolvia melhor com um professor do que com outro. Sim. E tinha um professor que a gente tinha mais... Eram 4 professores de estágio. Tinha 2 que o grupo se desenvolvia melhor. E tinha 2 que a gente tinha pânico de ir para o estágio, o rendimento do grupo caía. Mas com outro professor, o rendimento do grupo era totalmente diferente. O grupo já era mais animado para ir para o estágio. A gente tinha um desenvolvimento totalmente diferente do que o outro. Até que um dia um professor gritou com a gente, humilhou perto de médico, essas coisas. Até eu falei no último dia de faculdade que a faculdade não trouxe só o conhecimento de técnica e teórica, mas também trouxe o conhecimento ético. Porque eu aprendi com a minha professora que jamais eu queria ser esse tipo de profissional. Sim. Que humilha na frente de outras pessoas para poder se sentir melhor. E o rendimento do nosso grupo, do meu grupo de estágio, hoje mesmo eu vejo isso, atualmente. Que quando você está um pouco mais alterado, o rendimento da equipe é totalmente diferente do que quando você está mais calmo, que você dá mais liberdade. Perfeitamente, Kátia, isso acontece mesmo, né? Então, imagina só, nessa situação que você era aluna, né? Quando você faz algumas colocações
que são impositivas, acaba deixando, né, o aluno, ou depois lá na frente o profissional da sua equipe, deixa ele coagido, deixa ele restrito para realizar as suas atividades. Então, para e pensa. Isso atrapalha. Mais o respeito, e sim o medo, né? Não tem respeito, não tem mais processo de aprendizagem, não tem mais processo de interação, porque o que aquela pessoa fala, você já não tem mais confiança, você não consegue dar importância para o que ela está querendo passar. É diferente, né? Quando, por exemplo, outro professor ou outro colega de trabalho, outro líder, ele venha e traz você para o time, acolhe você para o time. Não acolher no sentido de ser um líder paternalista, passar a mão na cabeça, pôr aqui debaixo da asa e cuidar, não. É mostrar qual é a sua responsabilidade, mostrar para o colaborador qual é a sua importância dentro do processo todo, dentro, né, desse contexto que a gente está vivendo, né, de ensino, aprendizagem, no seu caso, né, do exemplo que você deu, ou dentro do próprio hospital, que quem vai sair no prejuízo é o paciente, né? A responsabilidade de cada colaborador dentro do time. Se um colaborador, né, um funcionário, por exemplo, ele se sente prejudicado, ele se sente ameaçado, ele se sente perseguido, não acontece, né, o funcionamento adequado da engrenagem. As coisas não se encaixam, então pode acontecer contaminação de outros membros da equipe, né, através de uma postura inadequada, através de uma colocação inadequada, né, de uma imposição que não deve acontecer. É bem complexo isso mesmo. Então, nós enfermeiros temos que criar essa habilidade de nos mantermos no eixo o tempo todo. É difícil pra caramba, porque nós também somos seres humanos, intenso, com sensações e emoções diversas. E isso pode ser potencializado por problemas pessoais, né? Isso contamina todo o nosso ambiente, tá bom? Isso mesmo. Então, como que eu faço? Como é que eu, enfermeiro, vou fazer para engajar a minha equipe de enfermagem nesse contexto? Como é que eu faço para motivar a minha equipe? Como é que eu, enfermeiro, faço para que tenhamos resultados satisfatórios, né? Que todo mundo caminhe, trilhe uma direção adequada. Uma direção que, teoricamente, né, aos olhos da instituição, o clima organizacional, aquela contexto todo, faça com que aconteça esse engajamento, esse entrosamento, né, melhor dizendo, não entrosamento, da equipe com um com o outro, relacionamento, né, interpessoal. Como é que a gente pode fazer isso, né? Alguém quer citar, quer falar alguma coisa? Como é que a gente faz? Eu trouxe só alguns pontos aqui, mas são diversos. Como é que eu enganjo a minha equipe, né? Um dos primeiros, a gente tem que compartilhar. Compartilhar o quê? As decisões. Compartilhar as informações. Isso faz a diferença, né? Quando eu compartilho para com o meu liderado, se torna mais fácil. Muitas vezes, né, quando eu compartilho informações com o liderado, que é, na maioria das vezes, o executor, seja o seu técnico de enfermagem, ou seja os seus enfermeiros, porque vocês pensem em grande, vocês estão se preparando, se qualificando para liderar, para tomar a frente de situações, né, através da especialização, através do conhecimento adquirido nesse momento, né, para liderar. Liderar quem? Liderar enfermeiros, liderar equipes médicas, né, equipes de saúde, equipes de enfermagem como um todo. Então, compartilhar decisões é muito importante, porque quem executa pode opinar de maneira muito mais sadia no processo, que a gente falou na aula passada muito de processo, né? E o processo de assistência está muito ligado a tudo: a segurança do paciente, a qualidade, a humanização,
né? A tudo que a gente já falou até o momento, né? Os indicadores, através de um indicador a gente consegue tomar uma decisão, ajuda, nos norteia muito, ok? Então compartilhe as decisões, porque você faz com que também exista um lado emocional envolvido. Poxa vida, ele está compartilhando, né? O nosso líder está compartilhando conosco as decisões. Por quê? Porque nós temos que enganjar essa equipe como parte da empresa, parte fundamental. Todos são fundamentais, porque quem não é fundamental não está ali. Não existe cargo, não existe contrato, não existe nada do tipo, se a pessoa não é fundamental. Então, todos são. E tem que ter ciência disso. E quando a gente compartilha, a gente proporciona esses momentos, né? Esses momentos de, opa, peraí, eu estou compartilhando, às vezes, para ter uma opinião, né? Do colaborador, do liderado. E isso traz aquela sensação, né? E não só a sensação, não tem que compartilhar a fim de promover sensações, mas compartilhar a fim de efetivamente e realmente querer, né, a ajuda de todos da equipe, né, através desse compartilhamento, tá? Solicitando essas opiniões, a gente pode fortalecer, né, o processo de assistência de enfermagem, o processo de assistência à saúde, seja qual âmbito vocês forem trabalhar ou pleitear, né, daqui para frente, se sentindo preparados para isso. Então, solicite sim opinião, mas eu não tenho que solicitar opinião porque eu sou um líder. Quem tem que resolver sou eu. Mas, quando a gente solicita opinião, a gente consegue já fazer uma análise, levantar dados, né? De que cada um pensa, o que isso pode sim interferir na equipe, né? Então, não só levantar opiniões, mas, né, quem vai bater o martelo é a liderança, são vocês. Mas é de extrema importância, sim, saber da opinião dos seus liderados, né? E após as decisões, solicitar feedbacks. O que vocês acharam? Como vocês acham que está acontecendo agora esse processo? Né? Houve melhoria ou não houve melhoria? Por quê? Um dos pilares, né, do PDCA, que é planejamento, desenvolvimento, ação, né, e controle, né, e ação, a gente precisa desse feedback. Para quê? Para tomar uma ação para melhoria, né, melhoria de processo, melhoria no comportamento de um indivíduo, melhoria, né, em diversos contextos que podem ser aí utilizados, tá? O feedback. Humanização, né? O que nós observamos hoje em dia é que a humanização ela vem, né, em crescente discussão, certo? Mas nós crescemos essa discussão em torno de quem? Em torno do paciente, né? Mas se nós não tratarmos a nossa equipe de maneira humanizada, entusiasmada, né, para que haja um processo de engajamento, que é a nossa pauta, como engajar essa equipe, né? Entendendo as suas particularidades, a particularidade do seu técnico como indivíduo, como pessoa, como pai de família, como mãe de família, né? Como filho, como pai, e etc. Por quê? Mas, professor, a gente está num contexto profissional. E o contexto profissional não deve misturar com o contexto pessoal. Ok, não deve-se na medida do possível. Mas vamos dar um exemplo, né? Você passa por um luto, um pai, um filho, qualquer um vem a óbito aí. A gente consegue manter o equilíbrio diante do trabalho, do nosso contexto profissional? Vamos dar um exemplo. Você é casado e está sofrendo num relacionamento. Você vai trabalhar com o mesmo entusiasmo? Você tem um problema pessoal, você acaba levando isso sim para o seu lado profissional.
né? Ficando que às vezes mais retraído, cada um tem um comportamento, ficando mais agressivo. Então nós líderes temos que tentar entender as ocasiões, as situações. Só esse tentar entender, ouvir já é, né, uma humanização. Eu estou tendo empatia, porque às vezes eu preciso de um momento. Quantas vezes vocês? Às vezes nós mesmos precisamos de alguém para nos escutar, ou o nosso colaborador precisa de alguém para escutar. Nem que seja para reclamar, porque fulano vai tomar café na copa, não é assim, gente? Eu não estou mentindo. Fulano vai tomar café na copa, fica 20 minutos. E eu estou aqui dando banho, então eu não vou tomar café na copa, eu não vou. Às vezes esse colaborador não viu que ele não está se programando, talvez para fazer uma pausa, né? Isso é só um exemplo, lógico. Mas, ou às vezes o outro mesmo está se beneficiando, né? Afastando-se da equipe por algum motivo ou não. Então, essas situações, esses detalhes, né, tem que ser muito bem observado por quem? Pelo enfermeiro. Porque a responsabilidade de enganjar a equipe, na maior porcentagem, é do profissional enfermeiro. Você que é o líder, você que identifica, você quem faz as correções, né? Compartilhar decisões, opiniões e feedback são coisas que, e a humanização, que subsidiam você, que te dá suporte para uma tomada de decisão, por exemplo, né? Não decidem por si só. Então, vocês são responsáveis. Nós, né? Nós, enfermeiros, somos responsáveis por enganjar a equipe e manter esse contexto, tá? Quando eu consigo compartilhar, né? Solicitando opiniões, solicitando feedback de maneira humanizada, eu dou liberdade para minha equipe, né? Óbvio que uma liberdade, ela também tem que ser ponderada, uma liberdade profissional, né? Ah, mas poxa, professor, a gente levou para o lado pessoal, eu escutei o problema dele com a família e tudo mais. Sim, né? Você deu essa liberdade para ele, para que haja melhoria onde? No trabalho. Para que haja melhoria, né? Nos resultados que eu almejo, nas minhas metas, para que o meu paciente não saia prejudicado. Não é esse o intuito? Não é esse o meu objetivo naquele momento? Embora eu também tenha problemas particulares, mas o meu objetivo é aquilo, mas eu tenho a consciência disso. Eu tenho esse fator, né, do conhecimento técnico-científico, do conhecimento de quanto a minha postura interage com a minha equipe, né? Então, essa liberdade também, quando ela acontece, ela tem o viés positivo, o viés negativo, óbvio. A gente trabalha o viés positivo. Qual é? De deixar o colaborador à vontade, né? E se sentir à vontade, como deve se sentir no seu ambiente de trabalho, para interagir com as pessoas, para melhoria do processo, né? Se tem um outro, se você dá essa liberdade, o dia que você estiver meio cabisbaixo, meio preocupado, meio tenso, com algum tipo de problema, esse próprio colaborador, o seu liderado vai te motivar. O seu liderado vai te enganjar para o processo de assistência de novo. Vai te enganjar, vai te trazer de volta, né, à tona. E isso tudo impacta diretamente na rotina do serviço. É muito bom, né? Você vê quando a equipe está engajada no processo de assistência, né? Seja numa tarefa X, Y, Z, numa PCR qualquer, né? Uma equipe enganjada, as coisas fluem normal. E qual é o impacto? Uma rotina melhor, uma situação estressora acaba ficando mais leve, acaba ficando menos tensa, né? Propiciando um resultado, consequentemente, muito melhor do que o esperado. Então, olha só, você conseguiu fazer tudo isso, joia para você. Embora não tenhamos que esperar isso, mas isso acontece, parabéns. A equipe toda te dá o joinha, porque você conduziu de maneira adequada, né? Isso é gratificante, isso é o que nos motiva quando a gente acerta. Às vezes as decisões têm que ser duras, como dar uma advertência, chamar a atenção, né? Ser um pouco mais firme. Isso
também pode enganjar a equipe. Você tem um colaborador que está meio fora do contexto, desligado, vive numa copa, não ajuda os outros colaboradores, não é? E você vê isso, tenta tratar de maneiras menos rudes, vamos dizer assim, menos pesadas, tá? Sem ser uma advertência nem nada do tipo, mas não resolve, porque isso acontece. Né? Você já conversou, dialogou, procurou entender o motivo por qual aquilo está acontecendo, mas não melhorou, então peraí, eu não quero mais. Aí eu uso as medidas punitivas, eu vou dar uma advertência. E isso também enganja a equipe, porque a equipe visualiza que, opa, peraí, o nosso líder, né? Ele está vendo que está inadequado. E foi bom isso acontecer. Por quê? Porque a gente está prejudicando toda a equipe. Isso também enganja a equipe. Né? Enganja aquele que falou, opa, tomei uma advertência, peraí, tem coisa errada, eu tenho que melhorar. Então ele volta, né, a se enganjar na equipe e toda a equipe fica enganjada com você, né? E aquele papo, né, trazer a equipe para com você. Eu tenho vários alunos aí que começaram a vida profissional há pouco tempo, há um ano e meio, outro vai começar ainda, né? Ou já está há muito tempo, sabe muito bem como isso funciona. E isso acontece. A gente tem que muitas vezes tomar decisões difíceis, doídas, é igual dar não sei quem tem filho aí, né? Um filho faz uma arte, você dá uma punição, põe de castigo, dá uma chineladinha de leve, que no meu ponto de vista não mata ninguém, né? Então, assim, poxa vida, e aí? É doído para nós também, como líderes, aplicar medidas punitivas, né? Mas são medidas que são necessárias. E quando aplicada no momento correto, é muito bem-vinda para a equipe como um todo. Melhora atitudes indesejadas, melhora todo o cenário da equipe, todo mundo fica, ó, pianinho, vamos falar assim, tá? No bom sentido, obviamente. Se quiserem fazer colocações, por favor, fiquem à vontade. Outro ponto fundamental é a comunicação, uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, uma comunicação fiel, uma comunicação verdadeira para com a equipe, né? Então, as falhas, né, os problemas, muitas vezes podem ser resolvidos através da comunicação, seja um diálogo, seja uma informação, né? Seja uma troca de conhecimentos, né? Através desse processo de comunicação, que venha a somar para com o nosso trabalho em equipe, tá? Citar também, deixar claro, como eu já citei anteriormente, a importância de cada membro da equipe, porque cada um realmente é importante, não é só para inglês ver, não é? Imagina você lá na sua unidade de terapia intensiva, qual você vai ser supervisor agora, um enfermeiro referência, como vem a atualidade, vem trazendo bastante isso para o contexto hospitalar, ou liderando a sua equipe de enfermeiros na terapia intensiva. Se faltar um enfermeiro, por exemplo, quem vai assumir? Você. Se não tiver equipe, quem vai assumir? Você. E você faz as coisas sozinho? Ou sozinho? Não faz. Então, cada um tem sua importância, seja no quantitativo, no número certo. Eu preciso de 10 funcionários para tocar. Eu sei lá, eu preciso de 10 técnicos, eu preciso de 2 enfermeiros para tocar minha UTI. Isso por plantão. Quando desfalca, não é um problema, pessoal. Tem que pegar gente lá do andar. A gente falou isso na aula passada de segurança do paciente, né? Pegar pessoas de unidade de internação que não estão inseridos no contexto da terapia intensiva, por exemplo, trazendo para o nosso lado, né? E isso pode atrapalhar. Então, deixar claro para o membro a importância dele dentro da equipe é muito relevante e faz total diferença. Diminui absenteísmo, né? Torna ambientes mais agradáveis, ok? E dividir também os resultados. Dividir os resultados faz parte também da comunicação, né? Então todos têm que estar cientes de se o resultado foi alcançado ou se o resultado não foi alcançado. Espera aí, não alcançamos o resultado, equipe.
né? Aí a gente pode voltar lá, compartilhar as decisões e solicitar a opinião, né? Equipe, não deu certo, não atingimos o resultado. Olha só, esse mês perdemos tantas sondas, esse mês perdemos tanto, né? O que a gente pode fazer? Poxa, chefe, geralmente é assim, né? Chefe, a gente, pô, talvez treinar mais a equipe e tal. Legal. Eu tomei uma atitude num serviço que eu trabalhava, que eu identificava os problemas e eu oferecia o treinamento, eu treinava a minha equipe, né? Então, mas eu falei, calma, não está funcionando, porque depois de 2 meses o mesmo problema vinha aparecendo de novo. Treinava, parava durante um tempo, voltava de novo. Então, primeiro, treinamento é contínuo, ok? Por isso que a nossa educação continuada, né? A nossa equipe de educação permanente e continuada trabalham, às vezes, com matemática. Quantas vezes no ano a gente trabalha no hospital lavagem das mãos? Várias vezes, né? Então, esse é só um exemplo. Então, o resultado não estava dando certo. Por quê? Porque eu tinha que ficar repetindo muitas vezes um treinamento. Opa, então onde é que está o erro? Quem causa o erro? O agente causador era a própria equipe. Então, a própria equipe vai treinar. A própria equipe tem de criar solução, não é uma equipe. Eu não estou ali para facilitar, para auxiliar nesses processos. Eu tenho autonomia também para delegar a equipe para que haja resolução dos problemas. Então, peraí, tá perdendo sonda. Mas por que tá perdendo sonda? Então, minha equipe vai dar um treinamento de sonda nas lateral. Minha equipe técnica não precisa ser enfermeiro para dar treinamento. Precisa? Não precisa. Senão a gente não teria, por exemplo, treinamento com técnico de segurança do trabalho. Né? O técnico de enfermagem é um profissional técnico de extrema importância no contexto hospitalar, em maior número, e ele tem o poder de passar informações em linguagem talvez um pouco mais clara e para a própria equipe técnica, né? Devido ao mesmo nível técnico-científico, né? E o resultado foi muito melhor. Então, a equipe oferecendo engajada nesses processos de melhoria contínua, de treinamento contínuo, é muito bom, é muito satisfatório, né? Os resultados são muito melhores, ok? Com isso, toda a equipe trabalha em sinergia, essa engrenagem funciona, né? Com o impulso de energias que seguem num rumo só, que é a melhoria, entusiasmo e tudo mais. Acontece, as coisas fluem de maneira mais leve, como eu já disse, e de maneira potencializada. Então, digamos que a gente não deixa a peteca cair, tá? Reconhecer, né? Reconheça o esforço do seu colaborador para alcançar aquele resultado esperado, por exemplo. Obrigado. Então, só um minutinho, gente. Tá bom, beleza. O resultado, né? Reconhecer, desculpa, viu, pessoal? Acabei de receber aqui um chazinho. Reconhecer o esforço, né, da sua equipe é muito importante. Muito importante. Por quê? O profissional se sente valorizado. Nós nos sentimos valorizados quando a nossa chefia chega e reconhece o esforço. Poxa, Eric, parabéns. Parabéns. Em tempos de pandemia, você tentou fazer isso, isso, aquilo, né? Parabéns, fulano de tal, porque esse processo estava um pouco perdido e você melhorou com uma ação simples às vezes, porque você conhece o processo, você executa. Então, reconhecer o esforço traz um gás a mais aí para que haja continuidade desse processo todo de sinergia, desse processo de motivacional da equipe, tá? Celebrar as pequenas conquistas, uma meta alcançada, ela tem que ser celebrada, tem que ser comemorada, né? Então, não deixem de celebrar as conquistas, tá? Profissionais, né? Às vezes pessoais, a gente não canta parabéns no nosso ambiente de trabalho. É o dia do aniversário, a gente não recebe surpresas, ou nós não fazemos surpresas. Não é uma conquista pessoal que
foi para o ambiente profissional, né? As conquistas profissionais têm que ser celebradas também, tá? Seja um cargo diferente, uma posição diferente, um setor almejado, né? Algo que, essas situações que tragam felicidades, né, profissionais, ela tem que ser celebrada, tá? Valorize o esforço da equipe, né? O esforço aqui individual e o esforço da equipe também. Às vezes aquele trabalho em equipe, peraí, já passei por uma situação, por exemplo, a gente está num surto de KPC dentro da terapia intensiva. Poxa vida, como é que a gente faz? Tá feia a coisa. Aí tinha um plantão que estava super tranquilo, né? Isso foi muito bacana. O plantão tinha 2 pacientes na terapia intensiva. O hospital, sabe aquele final de semana que o hospital tá tranquilo, monótono, sem muito paciente, né? Equipe de higiene toda disponível, todo mundo disperso. Aí o profissional enfermeiro, líder, quer fazer o quê? O pessoal, às vezes, né, trabalha à noite, quer descansar mais, ou quer ficar mais tranquilo. Não, vamos trabalhar, pessoal. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem para produzir, né? Então, é só um exemplo que eu quero dar para vocês. Aí, o que eu sugeri para a equipe? Falei, pessoal, a gente está em pleno surto de KPC, né? É uma bactéria muito presente na unidade de terapia intensiva. Quem trabalha em TI sabe disso, as bactérias multiresistentes, elas estão presentes, é difícil, né? Antes do corona, a gente já sempre trabalhou com patógenos aí invisíveis, né, ao olho nu, e a gente surtos diversos, pacientes se contaminando. Então eu falei, peraí, a gente tem 2 pacientes só, a equipe está completa, vamos chamar a equipe de higiene, vamos fazer terminal em tudo que é lugar da UTI. Então passamos a madrugada toda, tiramos, desligamos, né, alguns computadores, deixamos só o principal, e fizemos a higiene concorrente, o que nós poderíamos fazer, com o processo de desinfecção, produtos adequados, enfim. Só sei que foi um resultado muito bom, porque no nosso exemplo passou para as outras equipes naquele final de semana, e, né, como já tinha o índice baixo de internação, de ocupação hospitalar, os pacientes posteriores, nós conseguimos aí diminuir, vou resumir a história, 50% do índice de contaminação por KPC dentro da unidade hospitalar de terapia intensiva. Depois daí foi muito melhor. Então a gente sabe que essas bactérias ficam em superfície durante muito tempo, né? Tem um estudo que traz que o Acinetobacter fica em superfície durante 6 meses, gente. É uma bactéria aeróbia, então, poxa vida, anaeróbia, né? Então, ela tem poder de vitalidade muito grande. E isso, posterior a essa ação, né, houve o reconhecimento da equipe. Reconhecimento financeiro, jamais. O hospital nenhum vai dar dinheiro a mais para você fazer o seu trabalho, né? Mas a valorização, né, da equipe, como uma foto postada, a equipe teve iniciativa X, parabéns, rodou e-mails de supervisões e tal. É bom, levanta o ego, né, do profissional enfermeiro. Foi ideia do enfermeiro Eric, né? Foi ideia da equipe. Tanto a ideia, algumas ideias e ações de colaboradores de maneira isolada, elas têm que ser divulgadas também. Isso é bom, né? Isso é bom no ambiente. A gente tem que sim aparecer, a nossa equipe tem que aparecer no bom sentido. Não só no status que é inerente ao aparecimento, né? Estar em auge, no auge, assim vamos dizer, mas isso é bom, isso nos motiva, isso traz somente coisas boas, tá bom? No bom sentido. Nada de vaidade e pisar nos outros, não existe isso. Divida as metas, né? Tá bem interligado no processo de comunicação também. Então, assim, às vezes delegamos situações para alcançar metas, mas não explicamos as metas. Então, poxa, equipe, vem cá, a nossa instituição está passando por um momento delicado, a nossa meta, sei lá, é um consumo de energia, a nossa meta é um consumo de água reduzido, um consumo de material X, estamos passando por uma dificuldade
XY, né? O hospital público passa muito por isso a todo momento, então a gente tem essas metas, né? Ou uma meta diferente de diminuição de um índice que esteja atrapalhando aí os indicadores da nossa unidade. Então, o comprometimento com tal situação, né, momentânea, seja a diminuição de bactérias, como eu dei um exemplo agora. Então, dividir essas metas para quê? Para trazer equipe, para enganjar a equipe, para ter essa interação, né, interpessoal, esse relacionamento das equipes bem aguçado, afiado, ok? Isso traz motivação constante, né? Quando estamos motivados, a nossa produção é diferente, o nosso rendimento é outro, a nossa vibe, podemos dizer, é outra. Então, os problemas do dia a dia não interferem tanto quanto se não estivéssemos motivados, né? Quando a gente não está motivado, um pinguinho vira letra e vira motivos para reclamações, para situações indesejadas e contaminações de outras pessoas que também não estão motivadas. Então, esse processo de motivação, né, de sinergia é completo e ele traz somente benefício para a nossa equipe, tá bom? Renova a equipe a todo momento. Se tiver algo que possa atrapalhar esse processo de motivação, por si só, ele é renovado e melhorado, ok? Como colocar em prática tudo isso? Existem 7 qualidades que não exigem talento, talento nato, tá? Quais são essas 7 qualidades que não exigem talento para eu colocar tudo isso que eu falei anteriormente em prática, né? Primeiramente, pontualidade. Um líder pontual, ele faz com que a sua equipe seja pontual, né? Exigir pontualidade da equipe é muito importante, porque, primeiramente, é uma contrapartida. Nós recebemos por aquilo que produzimos e o que fomos contratados em momentos específicos. Então, eu, professor Eric, fui contratado para estar aqui no período X a Y. É incoerente eu não estar pontual, né? Então, cobrem isso da equipe de vocês. Cobrem isso de vocês. Deem um exemplo, né? O melhor jeito de se cobrar é dando exemplo, né? Ok? Então, um dos exemplos é a pontualidade do profissional. Só um minuto, pessoal. Tem que ser pontual. Ética entra muito no que nós falamos lá no início, né? De colocações, de gritar, de chicotear o funcionário. Não é assim que funciona. Isso é totalmente antiético, né? Cabível em situações legais, inclusive, né? Como o assédio moral, que a colega Roberta citou no início da aula, é extremamente relevante. É importante termos ética. Sermos, né? A ética está ligada também à imparcialidade, né? Às vezes, no ambiente de trabalho, nós formamos um time onde nós temos afinidade com 1 ou 2, 3 indivíduos, né? Como um todo. E isso não deve impactar na nossa conduta, nas nossas decisões, né? Dando mais liberdade a um, dando mais liberdade a outro. Isso também é falta de ética, né? Exposição dos colaboradores, exposição da equipe, né? Por um erro, principalmente, isso não é bacana, não é ético. Então entra de novo o que a gente falou lá, né? A nossa palavra é prata e o nosso silêncio é ouro. Muitas vezes o silêncio, ele é muito mais benéfico, né? Muito mais ético do que em outras situações. Esse é o segundo passo. O terceiro é o empenho. Então, temos de estar empenhados para resolver um problema, empenhados em atingir uma meta, empenhados em fazer com que aconteça essa melhoria, né, contínua que nós tantos almejamos aí para com a nossa equipe. Então, peraí, eu quero que a minha equipe melhore, né? Os meninos aí, a Roberta falou que está 1 ano e meio e tal. Às vezes, a gente entra numa equipe
que tinha um profissional lá de 10 anos com essa equipe, então existem comparações, né? Existem situações que impedem que nós chegamos, nos aproximamos, melhor dizendo, dos nossos colaboradores, dos nossos liderados, por uma resistência. Então, quando eu, profissional, estou empenhado, né, pautado e respaldado, embasado, né, na ética legal do meu exercício profissional, não tenho que me tire isso, né? Primeiramente, não precisa ser amigo de ninguém. A gente fala às vezes isso, não fala? Não quero que ninguém seja meu amigo. Mas nós temos compromisso e responsabilidade para com o exercício da nossa profissão. Não é verdade? Então a gente tem que estar empenhado em fazer com que aconteça, né, o processo todo de melhoria, de engajamento da nossa equipe, que a interação seja adequada. E quando eu estou empenhado, eu contamino, eu tenho poder de persuasão em cima da minha equipe, né, fazendo com que ela também fique empenhada, né? O foco, eu tenho o empenho e foco, né, podem ser traduzidos, às vezes ser similares, né, mas tem singularidades aí, particularidades diferentes. O foco é essa concentração, né, na realização de uma atividade, seja ela para a melhoria da equipe, seja ela num processo, seja ela num problema apresentado do paciente, uma clínica diferente. Então, às vezes, né, nós estamos em situações aí, num APH, ou numa situação de emergência dentro da terapia intensiva. Eu tenho que estar focado naquilo. Eu tenho que estar focado em todo o contexto. Eu quero melhorar o relacionamento interpessoal da minha equipe. Eu tenho que estar focado nisso. O que é o foco? É observar o que está acontecendo ao meu redor. É dar atenção ao que está acontecendo, né? Não foco no indivíduo como um todo, mas foco aonde? Foco no problema, foco na resolução do problema, é de extrema importância, tá bom? O aprendizado contínuo deve acontecer, né? Nós, líderes, devemos, por obrigatoriedade, estar passando por processos de reciclagem a todo momento. Hoje vocês estão fazendo isso, nessa data, comigo, né? Estou tentando passar isso para vocês de maneira mais leve também. Então, busquem sempre aprendizado. Mediar conflitos é algo que é muito difícil no início da carreira, né? Então, se a gente está respaldado na ética, se a gente está empenhado com foco na resolução do problema, de maneira imparcial, né? A gente aprende com essas situações também, tá bom? Atitude. Não me adianta nada ter vários requisitos, várias habilidades, se eu não a coloco em prática. Se eu aprendi, por exemplo, como liderar, se eu aprendi como mediar num conflito, se eu aprendi, né, como resolver uma situação clínica do meu paciente, não adianta nada se eu não tiver atitude. Não é verdade? Se eu não colocar isso em prática. Não adianta nada eu querer, eu ter empenho, mas eu também não colocar em prática. Uma coisa liga a outra, tá bom? Então, a atitude é isso, é a ação, o empenho, né? Esse foco respaldado na ética, na pontualidade, no aprendizado, para que as coisas aconteçam. Lei da ação e reação, ok? Atitude sempre, né? E, feito isso, você vai além, ir além, né? A gente ouve falar muito da proatividade. Alguém quer falar? Professor, Pode falar. como é que eu lido com uma situação assim, se acontecer de um funcionário não se dar bem com o outro, simplesmente porque o outro é mais bonito. Existe isso, né? Entre mulheres existe isso. Eu não gosto de fulano, não vou com a cara de fulano. Porque fulano tem um corpo melhor do que o meu. No meio da enfermagem, acontece muito isso entre as mulheres. E eu vejo também, observo que os homens, os enfermeiros, tanto os técnicos também, né, a classe masculina, são mais unidos e eles não têm essas picuinhas. Mas as mulheres têm muito disso, né? Eu não vou com a cara da fulano. E aí? Né? Isso. Quando deixa claro, beleza. Mas às vezes
quando você consegue, às vezes você está numa situação de liderança e você não consegue perceber que, na verdade, a implicância com o outro é pessoal, é coisa particular, não tem a ver com o trabalho, porque um trabalha menos, ou trabalha mais, porque um está ficando mais tempo lá dormindo, né, tirando a sua hora. É muito essa coisa da inveja mesmo, é o que acontece muito. Isso Como lidar com acontece, isso? isso é bastante complicado, porque realmente é uma realidade, né? A classe, eu acredito assim, tá? Vou falar do meu ponto de vista. Os homens, eles têm uma coisa que é muito bacana nesse relacionamento interpessoal, que é o quê? Primeiro, a comunicação é diferente, né? Se existe um problema, ô Roberta, eu posso falar aqui que todos nós somos adultos, né? Então, se eu tenho um problema aí com o Adriano, eu já vou falar, ô Adriano, porra, vá, né, para aquele lugar, eu vou extravasar, entendeu? A gente vai ter aquela discussão, a gente consegue fazer essas colocações e acaba esse processo de extravasamento não deixa nada para trás, né? Então, uma situação se resolve muito mais fácil. A mulher, Professor, né? Oi, pode falar. desculpa interromper, só falar. Não, Homem é mais prático, né? acredito que sim. A A maioria gente, das vezes é. a gente procura resolver as coisas assim mais rápido, não fica aquela coisa. Acho que mulher, ela fica remoendo, né, a situação e vai levando adiante. Homem não, homem já, igual você É falou, a gente já resolve ali, procura resolver na hora, né? na hora. E a mulher, né? A mulher tem. O homem tem uma caixinha só, né? Já viram da caixinha? A mulher não, a mulher tá em várias caixinhas. A mulher tem esse poder, né? De conseguir interpretar as situações, às vezes, muito mais adiante do que o homem. Então, o homem, às vezes, ele é mais desligado realmente nesses aspectos. Então, pronto, acabou. Resolveu ali na hora. A mulher não. A mulher, ela consegue fazer link com outros contextos, né? Ah, porque ela não vai com a minha cara. Ai, ela tá falando isso só porque ela é mais bonita do que eu. Ai, só porque ela é mais feia, ou vice-versa. Existe sim esse lado da vaidade, que é muito mais por parte das mulheres, né? Não generalizando, viu, gente? É o meu ponto de vista, tá? Mas existe isso sim. Nós homens lidamos, né, enfermeiros, trabalhamos a enfermagem, a maioria é mulher, né? Então, isso é bastante difícil esse contexto, né? Então, o que que eu procuro fazer, Roberta? Eu procuro fazer com que haja a quebra dessa barreira. Como, né? Então, você tem lá na sua equipe 2 pessoas ou 3 que não se conversam, né? Não interagem muito bem. Opa, então isso vai melhorar. Pessoal, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu tô notando, eu acho que uma conversa franca é muito importante, né? Reunir a equipe sem expor, né? Reunir os problemas, vamos dizer assim, os 3 envolvidos. Falar, pessoal, eu tô sentindo uma certa rispidez. Nós não queremos, né? Não precisa ser amigos, mas está atrapalhando o ambiente de trabalho, né? Eu já passei por essas situações, Roberto, e foi assim que eu agi. E funcionou. Então, eu quero que a partir de hoje isso venha melhorar. Sabe por quê? Porque eu não quero que atrapalhe a equipe. E a equipe não é eu, Eric. Não é porque está me atrapalhando, é porque está atrapalhando os outros colegas. Vocês estão se atrapalhando. Então, opa, peraí. Vocês têm de melhorar isso? Se isso não melhorar, nós vamos ter outras conversas e eu tenho certeza que não vai ser tão agradável quanto essa, né? Às vezes não tem jeito, tem que ter essa dureza, essa imposição para uma situação, né? Ser mais firmes, mas sempre de maneira tranquila, né? Em momentos adequados, não no calor, agir por emoção não é legal nesse momento e trazer as particularidades. Às vezes você junta ali, faz uma reunião com as pessoas envolvidas e lava a roupa suja. Fala, olha, então beleza, lavamos a roupa suja. Vamos pôr um ponto final nisso? Pode ser? Eu preciso pôr um ponto final nisso.
né? Você tem que deixar claro os seus objetivos. Qual é a sua intenção para com isso? Para a melhoria da equipe. E posterior a isso, tentar realizar atividades em conjunto. Por exemplo, na UTI, sua equipe técnica, um banho de leito é sempre feito em conjunto, não é? Então, a partir de hoje, nós vamos trabalhar uma nova método. Nós vamos trabalhar com pares para dar banho. Ô, Roberta, hoje você vai ser o par da Rita. Vocês não se falam direito. Vocês vão trabalhar junto. Ah, mas vocês vão aprender. Vai quebrar barreira. Porque você vai ver, Roberta, que a Rita não é aquilo que você pensava. Olha só como a Rita dá um banho bom. Olha como a Rita trabalha direito. Olha como a Roberta. Olha que legal. Olha, você vai começar a ver a Rita de outro jeito e a Roberta ver você de outro jeito. E assim, entenderam? Então tem que tentar quebrar essas barreiras. Porque quem é melhor do que quem? Ninguém. Quem trabalha melhor do que quem? Ninguém. A gente tem que tentar deixar de maneira uniforme a nossa equipe, né? E isso depende de você, enfermeiro, ter essa sacada. Trabalhar de maneira individualizada e de maneira conjunta, porque o problema não é de um só. O problema é dos três. Não é verdade? Então, isso é variável, lógico, depende do contexto. Você tem condição de avaliar a sua equipe, de conhecer o perfil daquele colaborador, né? Às vezes acontece algum problema, fala, mas quem que fez isso? Ah, foi fulano. Você nem espera que isso aconteça, porque às vezes não é do perfil do colaborador, aquele erro é minucioso. Enfim, né? Tem de tentar trabalhar dessa maneira, tá? Com empatia, se colocando no lugar do outro. Por que você não vai com a cara da Jurema, ô Rita? Me conta. O que está acontecendo, Rita? Porque está atrapalhando o trabalho? Ah, eu não vou com a cara dela porque ela é grossa, porque ela fala comigo, ela grita e não sei o quê. Tá bom. Ô Rita, ô Jurema, por que você... Roberta, né? É que tá escrito aqui Roberta e Jurema. Roberta, por que... Tá bom. Obrigado. Por que você não vai com a cara da Rita? Ah, porque ela não fala comigo, ela não olha no meu olho, Você vai ver que às vezes é isso. Nós, seres humanos, temos disso. Se alguém não dá um bom dia, às vezes, direito, se alguém fala um oi atravessado pra você, ou menospreza a sua colocação, opa, você já cria ranço, né? A gente não tem essa mania de criar ranço? A gente julga todo mundo a todo momento, né? Vocês julgam o professor Eric nesse momento, eu julgo vocês alunos. Nós julgamos a nossa equipe, nós julgamos todo mundo. A gente vê na rua um indivíduo usando a máscara no queixo, a gente julga o indivíduo, ô bicho burro. Às vezes, não é verdade? Olha só, a todo momento nós cometemos erros de julgamento. Então a gente para e pensa, opa, por que ele está usando a máscara errado? Porque não sabe. Ô, meu amigo, tudo bem? Olha, não pode usar aqui, hein? Perigoso, hein? Por que você está usando assim? Às vezes é o jeito que a gente tem de colocar as situações para melhorar o desempenho da nossa equipe. Fazer com que a nossa equipe realmente seja uma engrenagem, que um ajude o outro, que um complete o outro a todo momento. Tá bom? Não sei se todos concordam, discordam. Não concordo, tá certo. Mas Eu é difícil, concordo viu? também, professor. É difícil, né? A gente falando e tal. É difícil porque Muito difícil. quando a gente tá lá no dia a dia é diferente. Você vai falar, ô Roberto, me conta um pouco, por que a Rita te irrita? É porque é isso. Não, Roberto, mas poxa, veja por esse lado. Eu não quero ver por esse lado. Eu não quero ver, eu não quero falar com ela. Eu não quero trabalhar com ela. Ah, vai dar o banho junto agora. Não vou dar banho, eu não quero trabalhar com ninguém, eu vou embora. Isso pode acontecer, não pode? Pode. Você não pode obrigar ninguém a fazer nada. Mas só que é o seguinte, peraí. Quem sou eu, hierarquicamente? Eu tenho um poder, não tenho? Eu não sou líder? A liderança, ela traz um poder. Exercer esse poder de maneira impositiva não pode acontecer. Mas é o seguinte, não quer, eu não posso te obrigar de maneira alguma. Mas eu quero deixar claro que se você não quer, poxa vida, tem quem queira, tipo assim, né? Então, meu amigo, não serve. Você tem que tentar. É muito mais fácil nós trocarmos um colaborador de setor, mandarmos alguém embora, do que moldar, lapidar aquele diamante, né?
Então, uma vez um professor meu me falou isso, né? Falou, é muito mais difícil a gente lapidar. E é muito mais gratificante a gente lapidar. Então, tentem lapidar, né? Às vezes, trocar de setor se faz necessário, mandar embora se faz necessário. Mas façam isso só depois de tentar, né? Ou às vezes, trocar de setor para ser avaliado, né? Não só por picuinha, por ranço, né? Porque a gente também pode acontecer isso, falar, ai, olha, não aguento mais a Roberta no meu setor. Que menina chata, quer saber? Manda ela embora, vai trabalhar em outro setor. Ah, irritei. Não, calma, tem que tentar. Roberto, o que está acontecendo? Vou pegar você para Cristo, Roberto. O que está acontecendo? Né? Levantar as situações, tentar melhorar esse contexto através de um treinamento, através de um entrosamento diferente da equipe, porque todo mundo tem um ponto forte. Explorar o ponto forte do seu colaborador é muito importante. Isso enganja ele na equipe. Eu tinha um funcionário, né? Nossa, mas fala pelo cotovelo, mas ele fala bem, né? Mas conversa, se deixar tá conversando, se for na copa se for fazer um xixi, passa na copa e conversa, né? E não volta a trabalhar. Então, peraí, o que tá acontecendo? Opa, fulano, vem cá. Você fala demais, né? Você gosta de falar? Beleza. Se a equipe estiver sobrando hoje, é o seu dia. Você vai dar treinamento hoje. Quer conversar? Vai falar para todo mundo do seu ponto de vista sobre tal assunto. Mas, menino, rodava o hospital inteiro treinando. Entendeu? E você acha que achava ruim? Não, porque era um ponto forte dele falar. Ia falar, falava, ensinava punção, porque era muito bom de punção, muito bom com cuidados com curativos. Então ia ajudando a equipe a crescer, e a equipe via ele fazendo aquilo e queria também. Eu quero dar um treinamento também. Por quê? Quem dá um treinamento é alguém importante para aquela situação, não é verdade? Então, mostrar o quanto o colaborador é importante, usar o ponto forte dele, né? Para que atinja a equipe. É muito bom e transforma o ambiente. Um clima organizacional diferente. Eu vejo que o que dá muito certo, não é, mas eu já vi colegas que fazem e dá certo, é lanche. Eu nunca vi equipe que gosta tanto de comer. Olha, o enfermeiro leva salgado, leva cachorro-quente, todo mundo fica sumido. Parece bobeira, não parece, gente? Isso que você falou é muito legal. Parece bobeira. Mas olha só, quando você atingir um objetivo, esse mês não teve perda de sonda e tudo mais. Gente, uma caixa de bis, por exemplo. Pessoal, vem cá, quero compartilhar uma informação com vocês esse mês. Poxa, vocês estão de parabéns. Só aconteceu isso porque vocês enganjaram no processo, porque vocês fizeram acontecer e esse é o resultado. Então vamos comemorar e come um bis, compra uma pizza e tal. Nós, seres humanos, não é legal quando vocês vão se confraternizar com a família? Ô meu primo, ô minha prima, ô meu amigo, vamos fazer alguma coisa. Alguma coisa não é, sei lá, sempre está envolvida a comida, não tá, gente? De verdade. Sim. Tá envolvido? A comida e a bebida, né? Vamos tomar uma cerveja, não é assim? Vamos tomar uma cerveja. Vamos comer um petisco, tomar uma cerveja. Então, a alimentação, ela traz isso mesmo, tá? Então, é bacana fazer isso. Esses momentos traz descontração, traz momentos leves e momentos gostosos, saborosos, né? A comida libera endorfina, é prazer. Eu vi, uma colega fez isso, ela falou comigo assim, Roberta, a minha equipe hoje trabalhou muito bem, todo mundo, né, coeso, então eu vou pedir um centro de salgado, refrigerante, né, eram 5 funcionários, né, e todo mundo ficou feliz, foi um momento de dar risada mesmo, né, pegaram o celular, botaram uma musiquinha, até dançaram. Sim, então, olha só, aí você para assim, né, Roberto? Você vai falar assim, olha só, imagina no contexto todo, se a sua gerência fala assim, mas como assim? Você comprou pizza, você colocou música, vocês dançaram? Isso não é profissional. Desingessem esse pensamento. Peraí, você não comeu na frente do paciente, você não dançou com o paciente. Não tinha ninguém. Você entendeu? Então, assim, são situações específicas, momentos de descontração que devem ir acontecer, mas momentos pontuais que permitam que isso aconteça.
Ah, o paciente tá morrendo. Ai, peraí que eu tô comendo o bolo que a chefa deu, o salgadinho. Não é assim. É verdade? Eu já passei natais e anos novos, vamos dizer assim, que a ceia que todo mundo levou, nós levamos embora para casa de volta, porque não deu para comer de tanta intercorrência que teve no setor. Tá entendendo? Então, assim, vale a pena investir nessa motivação, nessa interação, nesse momento de descontração da equipe, tá? E como que vocês podem fazer isso, né? A equipe dando treinamento, sabe o que é legal? O setor tá tranquilo na UTI, abre o carrinho de emergência. Primeiro, você vai fazer uma conferência do carrinho. Outra, você vai pegar lá adrenalina, faz uma rodinha assim. Toma, segura essa droga. Fala pra mim, pra que ela serve, fulano? Ah, ela serve para aumentar a pressão. Às vezes não sabe falar direito. Ela sabe para que serve, né? O momento que se usa, mas não sabe da maneira técnica. E você complementa. Agora você, fulano, toma esse bicarbonato aqui. Para que serve? Para isso, para aquilo. Então você oferece treinamento, maneira descontraída. É muito legal e satisfatório. Eu tive essa experiência, eu fiz isso com a minha equipe. E de verdade, já fazem 6 meses que eu não trabalho mais em hospital, né? Eu sinto uma falta enorme da minha equipe, né? Que eu formei durante esse tempo. Então nós estávamos em um momento muito enganjado, já vinha de um ano e tanto, assim, 2 anos enganjados, né? A equipe boa, todo mundo treinado. Isso foi muito bom. Isso é ir além, isso é ser proativo. Eu tenho um grupo no WhatsApp com eles até hoje, né? Nós nos falamos praticamente todos os dias, mandamos mensagens, se torna uma amizade. Ah, mas no ambiente hospital, profissional não tem que ter amizade. Mentira. Quantos de nós somos amigos porque trabalhamos juntos, né? Essas amizades é assim, a gente cresce, as amizades de infância é dos amigos dos vizinhos da escola, quando a gente cresce é os amigos do trabalho, a família mantém, óbvio, mas os amigos do trabalho é do contexto que a gente vive, é assim por diante. Enfim, pessoal, sem muitas delongas, né? Salário emocional, né? Contudo, pode falar, Roberto. Ia falar? Não, Não. eu vou desligar aqui o fone que eu Ah, não não, falar não. tranquilo. Tranquilo. O salário, né? Fora o monetário, que é o dinheirinho que a gente recebe todo mês, né? A gente sempre quer receber mais, eu tenho certeza disso, né? Eu, pelo menos, sempre quero mais. Mas nós temos que levar em conta o salário emocional, né? E nós, enfermeiros, conseguimos proporcionar isso para a nossa equipe, proporcionar isso para os nossos liderados. Lembrando que vocês vão liderar enfermeiros também, como vocês, e a equipe técnica, tá bom? E equipes de saúde, como um todo. Enfermeiro é bicho fera, tá bom, gente? Oportunidade, então, de crescimento dentro da instituição é um salário emocional. Às vezes não traz o monetário, essa oportunidade de crescimento, mas vai trazer, por exemplo, um melhor horário, uma melhor posição, talvez, uma melhor condição de trabalho, não é verdade? Ou uma posição almejada, porque muita gente fala, ai, quero sair da assistência. Eu vim para a docência, particularmente dizendo, não porque eu queria sair da assistência. Não, pelo contrário, eu adoro assistência. Eu saí porque eu gosto também de ensinar, né? E tenho esse comprometimento em tentar formar profissionais que melhorem e façam um pouco, pelo menos, porque foi muito pouco que eu fiz, né? Eu poderia fazer muito mais, obviamente. A gente vai amadurecendo e vendo o que a gente poderia ter feito, né? Então, tocar outros profissionais para que façam melhor sempre, né? Então, essas oportunidades de crescimento pode vir, então, através de um cargo novo, óbvio, pode vir de uma posição, um horário diferente, né? Uma responsabilidade, é um salário emocional. Então, peraí, fulano, vamos dar um exemplo aí de uma central de material, ou sei lá, dentro da terapia intensiva, fulano de tal vai ficar responsável pela checagem por exemplo,
do expurgo, o material que a gente utiliza para banho, é responsabilidade dele, ele toma posse daquilo, se sente, né? E é um trabalho importante dentro da humanidade. É só um dos exemplos, tá? Fazendo esse link, porra, mas quem vai querer cuidar do expurgo, né? Cuidar daquele monte de coisa suja, não é verdade? Não, é uma responsabilidade, né? Não pode faltar. Se faltar aquilo, o processo do trabalho não funciona direito, não é verdade? Só um exemplo, tá bom? Então, o salário emocional tem esses quesitos envolvidos, não é só o dinheiro, é o quanto eu me sinto bem no ambiente de trabalho. Isso é bom. Eu vou trabalhar me sentindo bem, eu vou trabalhar alegre, porque lá vai estar a minha equipe, a equipe que eu gosto. Tem desafio sempre, independente disso, eu sei, mas eu sei que a gente vai vencer. Isso é salário emocional, tá? Desenvolvimento pessoal e profissional, né? Peguei essa fotinha da internet, achei muito bacana. Quando você coloca desenvolvimento pessoal e profissional, aparece essa foto, né? Por que que ele é tão importante, né? Porque é como a imagem aí nos mostra, é uma autorregação, não sei nem se pode falar dessa forma, vocês me desculpem a palavra, mas a gente também tem poder, né, melhor dizendo, o principal envolvido no crescimento pessoal e profissional somos nós mesmos. Esse rapaz está regando ele mesmo, né? Ele está crescendo. Através do quê? Vocês estão se regando agora. Através do conhecimento. Ninguém foi lá, obrigou vocês a fazerem um curso de pós-graduação, por exemplo. Ninguém obrigou vocês a procurarem mais conhecimento. Vocês sentiram essa necessidade e vieram procurar, né? Vocês estão se regando nesse momento. Nós estamos nos regando nesse momento, né? Isso faz com que haja desenvolvimento pessoal e profissional. A empresa pode fazer isso também. Então, poxa, surgiu um curso e tem uma vaga, a gente pleiteou uma vaga de um curso, eu vou sortear para o funcionário do mês, vai ganhar esse curso. Ou um funcionário que teve um resultado, ou fulano, né? Ô, Adriano, poxa, você apresentou essa melhoria no trabalho, pro processo, achei muito bacana. Em contrapartida, cara, eu queria te dar esse curso aqui. Eu vou te dar esse curso de habilitação de punção intraóssea, né? A instituição conseguiu, né, comprar esse curso, uma vaga, e eu vou dar para você. Você, poxa, olha só, que bacana, eu estou desenvolvendo um profissional, né? Estou fazendo com que ele cresça. Isso vai servir de exemplo para outras pessoas, vão querer também. E isso funciona muito bem. Então, lá na frente, quando vocês forem líder, quem já pode utilizar essas estratégias, né? Usem, conversem, apresentem essa proposta para a gerência, para as hierarquias, né, superiores, que funciona. Então, às vezes, você vai pagar R$600 num curso para uma instituição hospitalar, é pouco, né? Um curso de habilitação de PIC, por exemplo, para um enfermeiro de terapia intensiva, né? E vai ofertar, ou compra lá, os hospitais têm dinheiro para isso. Só não tem, às vezes, a visão de que isso pode desenvolver e motiva o colaborador a trabalhar e interfere diretamente nos resultados, né? Então, poxa vida, vamos dar um curso para o fulano, porque fulano, né, trouxe melhoria para nós. Fulano fez o seu trabalho, existe o trabalho esperado, a gente é pago para estar lá pontualmente, para fazer a nossa função, não deixar rabo para trás, mas nós temos que reconhecer isso. Então, desenvolver esse profissional através de cursos, através de treinamentos, através de promoções, né? Do desenvolvimento técnico-científico mesmo, isso favorece muito. Quem aí já ganhou da sua instituição um curso? Quem aí já ganhou algo que veio acrescentar na sua vida profissional? Isso serve, inclusive, acrescenta tanto que às vezes você não está tão satisfeito mais. Esse curso que você ganhou, por exemplo, ele te abre porta em outro hospital, né? Não é pensando assim, vou dar um curso para ele, mas ele vai ficar tão bom que ele vai querer sair daqui. Não, ele vai ficar tão bom que ele vai melhorar o processo. Ele vai ficar tão bom, ele vai se sentir tão bem. Esse salário emocional conta muito, né? Às vezes a outra instituição vai pagar aí R$1.000 a mais, mas poxa vida, R$1.000 a mais. Eu tenho que me deslocar, tal, o horário não é o que eu quero.
mas é dinheiro a mais. Mas peraí, meu salário emocional aqui. Olha só, eu trabalho bem, eu tô, né, eu tô no meu ambiente, né? Isso é bom também, né? Lógico que a gente não deve pensar só dentro da casinha, a gente tem que pensar fora da casinha. Não pôr os nossos ovos em uma cesta só, né? Mas o crescimento profissional, ele traz essa base, né, emocional, que é o salário emocional. Outro salário emocional, um ambiente agradável, onde eu vou trabalhar, né, feliz, um ambiente bonito, não é um ambiente só que tem uma estrutura. Vamos pegar um exemplo, né? Eu prefiro trabalhar no Vivale porque lá é bonito. Eu prefiro trabalhar no Municipal porque lá eu sou feliz. Então, existem controvérsias, mas um ambiente não é porque ele não tem que ser luxuoso para ser agradável. Ele tem que ser um ambiente limpo, organizado. Isso depende de quem? Depende da liderança, né? Não é assim? A gente em casa, quando a nossa casa, eu falo por mim, tá, gente? Porque eu tenho 2 filhos, um filho de 4 anos que vira, se eu mostrar meu escritório para você aqui agora, uma caixa de brinquedo ali, vocês ficam loucos, né? Um ambiente quando está arrumado, por exemplo, vamos falar da nossa casa. A nossa casa, quando a gente termina aquela faxina, eu falo porque eu faço com a esposa aqui também, né? A gente termina aquela limpeza e tal, a casa tá limpinha. Não é um ambiente agradável, não é gostoso estar na nossa casa? A gente já pensa logo em sentar no sofá, ligar o Netflix e ficar de boa, porque é aquela sensação de estar bem, né? Isso é para o nosso trabalho também, né? Um local limpo, um local organizado, né? Um local feliz, mesmo que as outras pessoas não estejam, você estando, você consegue contaminar essas pessoas que não estão felizes, né? Você consegue atingi-las e depois deixá-las todas felizes. E trabalhar sempre com alegria e entusiasmo, né? Esse ambiente agradável é muito bom, né? É um local, às vezes, adequado para descansar, né? Eu briguei lá onde eu trabalhava por um local adequado. Mas espera aí, como assim local adequado para descanso? Vocês têm que descansar 1 hora somente, né? E 1 hora não é para dormir, mas 1 hora quem trabalha à noite, por exemplo, 1 hora que você consegue deitar e esticar, vale muito mais do que um horário prolongado. Não é verdade? Um local adequado, onde você tem uma luminosidade adequada, um ambiente calmo e tranquilo, fora do pi, 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 pi da UTI. Não é assim? Quando eu comecei a trabalhar em UTI, que foi logo no começo da carreira, nossa, às vezes você dorme assim, você está sentindo lá na sua casa, né? Você dorme, você está escutando o barulho do monitor, o barulho das bombas apitando. Não é assim? Se eu fechar meu olho hoje, eu ainda consigo escutar o barulho de UTI. Foram 7 anos intensos de UTI. Então, assim, ambiente agradável, controlado, com energia para cima, tá? Isso faz total diferença ali. Às vezes a gente chega aquele plantão, todo mundo, né, do outro plantão ainda atrasado, aquela coisa corrida, você fala, eita, nós, você já sabe que o seu plantão vai ser o ó. Mas, porém, todavia, gente, resiliência. Bora lá, ânimo, equipe. Né? Eu não vou ficar. Esse paciente, olha só por Deus. Isso acontece, gente. Só por Deus. Peraí, fulano. Gente, pessoa mais capacitada para cuidar desse paciente não tem. Fala o seguinte, tamo junto, tá ruim por quê? Não tá ruim. Gente, passa aquelas 2, 3 horas, a gente põe a casa em ordem, pronto, acabou. Né? Pôr a casa em ordem, arrumar, né? Fala até os pacientes, dar um banho, da equipe técnica se preocupa muito com o banho, estabilizar o doente, deixar o ambiente confortável, o paciente confortável, né? Isso tudo traz resultados aí gratificantes. E esse ambiente agradável, né? É um dos salários emocionais também. E o que nós já havíamos dito anteriormente, fazer parte das decisões, não só opinar, mas fazer parte, mostrar que nós fizemos parte. Nós todos vencemos uma vez que nós decidimos. Então, quando você enganja essa equipe no processo de decisão, quando existe um resultado positivo, nós todos vencemos.
Quando é negativo, nós todos vamos melhorar, né? Nós todos somos culpados, nós vamos melhorar. Então, é assumir responsabilidade. Quando a gente fala de assumir responsabilidade, a gente fala também de assumir culpas, né? Então, nós somos responsáveis por uma meta não alcançada também, né? Dar uma avaliação adequada, uma meta tangível. Óbvio que isso tem que ser levado em pauta também, mas essa fazer parte das decisões é muito bacana. E quando existe vitória no final das decisões, é melhor ainda. Certo? Como eu prometi para vocês, a aula de hoje ia ser rápida, para vocês fazerem atividade, né? Termina aqui com uma frase maravilhosa, né? Ao meu ponto de vista, vou dividir com vocês. A enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio do mármore, comparado a tratar de um corpo vivo, o templo do Espírito de Deus, certo? É isso? É uma das artes. Poder-se-ia dizer a mais bela das artes. Florence Nightingale, né? A mulher sábia, que é a nossa matriarca aí da enfermagem, trouxe essa frase para nós. Gente, então, parem e pensem, tudo isso é muito difícil, é tão exclusivo, né? Um preparo tão rigoroso para nós colocarmos tudo isso em prática. Imagina eu, enfermeiro, colocar tudo isso em prática. Eu também sou um ser humano, né? Tratar, né, de um corpo vivo é muito mais difícil do que uma tela morta, embora seja linda, né, de um escultor, um pintor, ou de um mármore frio, né? O que é tratar de um corpo vivo? O que é tratar da sua equipe que tem autonomia, sua equipe tem vontade, sua equipe tem desejo, tem particularidades, tem cultura envolvida em todo o processo de ensino, né? É essa frase que eu deixo para vocês aí, eu acho que cabe várias reflexões, né? Tanto do cunho para com a nossa equipe, como para conosco mesmo, e principalmente tudo isso que a gente está tratando hoje vai refletir aonde? Aonde? Lá no paciente, tá? É o nosso foco. Fazer a enfermagem, ser enfermeiros, não só ser um enfermeiro, mas ser o enfermeiro, né? Tentar ser o melhor no que nós fazemos. Isso já é o suficiente. Tentar ser melhor a cada dia. Poxa vida, mas eu errei. Poxa vida, mas eu não sou bom. Mas você tentou. Quando você não é bom e não tenta, aí o bicho pega. Aí você vira um enfermeiro. Tá bom? Vocês são os enfermeiros. Pensem nisso. Vocês têm poder. Vocês têm que se readaptar, se reinventar a cada momento. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado. Valeu pela parceria. Quem não pôde estar antes, quem está agora, quem não teve nunca, valeu do mesmo jeito. Tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Alguém quer colocar alguma coisa? Vocês não estão me escutando. Estamos. Queremos saber da prova, avaliação. Ah, nada de prova, avaliação. Quem está falando? Cadê? A Kátia. Kátia. Você já está reprovada, Kátia. Se quiser sair, fica à vontade. Mentira. Brincadeira. Gente, é o seguinte. Olha só. O que eu preparei para vocês? Nós já fizemos outras atividades, né? Hoje eu preparei um forms aí para vocês responderem algumas questões que eu coloquei. Essas questões vão servir para quê? Lógico, para somar, né, numa avaliação e vocês terem uma atividade, mas o peso vai ser um pouco diferente. Nós estamos vivendo esse momento diferente, eu entendo vocês. Para mim, de verdade, se tirar 0 ou tirar 10, tanto faz. O que me interessa é o quê? É ter tocado vocês em algum momento, poder, com a minha experiência, com a minha pouca experiência, passar para vocês
né, um pouco do que pode fazer a diferença na vida de vocês como enfermeiro, quanto profissional, quanto líderes, né? Enfim, isso já é o suficiente para mim. Mas, como o curso também faz parte de um processo empresarial e tudo mais, e tem que ter essa avaliação, eu vou disponibilizar para vocês um Google Forms. Esse Google Forms vai ficar disponível de agora, que eu vou colocar lá no grupo, tá? Até amanhã, 23h59. Então tem até domingo para fazer, para responder. Eu sei que tem gente que tá vindo do plantão agora, às vezes tá louco para tomar um banho e dormir, ou já tomou banho e quer dormir, ou já tá dormindo aí, com o professor falando. Mas, então dá esse tempo, esse respiro. Eu quero que cada questão feita ali que foi elaborada para que vocês façam reflexões e para que, se faltou algum conteúdo, vá buscar nas aulas que eu dei, né? Vai buscar fora, vai buscar no Google, não tem problema, né? Mas que busquem e tragam isso para dentro de vocês, para que somem para o crescimento profissional de vocês, beleza? Beleza, teacher. Fechou? Obrigada. Uhum. Eu é que agradeço, viu? A presença de vocês. Quer falar mais? Pode falar, Rosana. Acho que foi muito importante, sabe, né? Todas as aulas, principalmente de hoje, que eu tô assim, com um problema com funcionário, assim, em trabalho, né? Então, a dica de hoje foi importantíssima para decisões futuras. Que bom, Rosana. E eu vou falar para você, problema com funcionário, sabe quando a gente vai parar de ter? Nunca. Ah, mas você é pessimista, professor. Não. Mas sabe quando a gente vai resolver? Todas as vezes nós vamos resolver esse problema. E a partir de agora, espero que abriu a mente de vocês para resolver melhor, Rosana. Eu acho que é isso que você quis dizer, né? Agora abriu a mente para resolver, né? Isso, porque Que bom. Que bom. Eu fico feliz, viu? antes de conversar, eu já estava com essa ideia, mas a aula foi isso mesmo que tem que ser feito, entendeu? Que bom. Que bom. Mais alguém quer falar? Uma pergunta. Quem tá falando? Kátia. Pode, Kátia. É sobre uma entrevista que eu tive o ano passado, que eu até comentei com você. Sim. Ficou muito na minha cabeça, porque a pessoa perguntou e disse que todo mundo respondeu errado. Se um funcionário muito exemplar falta sem dar motivos, e no outro plantão ele chega como se ele não tivesse acontecido nada, o enfermeiro vai perguntar para ele, o técnico, o que aconteceu? Ele começa a ser grosso com o enfermeiro. O que a gente deve fazer? Porque a gente respondeu para essa pessoa, ele falou que todo mundo estava errado. Então, Que é o quê? Que todos estavam errados, né? Isso. Imagina assim, o seu funcionário faltou, Conversaria e dependendo do que aconteceu, porque eu acho que nenhum profissional deve levar os problemas de casa para o trabalho. Eu Sim. respondi que eu ia conversar, ver o que estava acontecendo. Caso, eu daria uma advertência verbal. Os outros falaram que ia só conversar, o outro falou que ia mandar embora para casa, porque ele começou a ser um profissional mais... não o cotidiano dele. Entendi. Teve uma mudança total na vida dele. Entendi. Então, olha só, eu vou repetir aqui, seu som estava um pouco baixo, né? Eu vou repetir o caso aí. O profissional faltou, não deu justificativa, não ligou, não deu sinal de vida, me corrija se eu estiver errado, Kátia, não deu sinal de vida e voltou no outro dia, no outro plantão para trabalhar. E quando questionado, esse profissional foi grosso e não quis falar. É isso? Isso. Tá. O que eu, Eric, faria? Primeiramente, a gente tem que deixar claro o seguinte: o que é certo e o que é errado? O que é certo e o que é errado é variável, né? Verdade. De acordo com a minha experiência, de acordo com a minha vivência. Então, eu tenho que tentar chegar no mais próximo possível. Seria incoerente da minha parte dizer assim:
Você errou, Kátia. Você errou, Roberta. Seria mais coerente chegar para vocês e dizer assim, é só uma opinião, tá? É o que eu acho. É só dizer assim, ó. Acredito que o melhor a se fazer seja isso. Talvez isso possa mudar a sua concepção do que você disse antes. O que eu acho, professor Eric, de acordo com minha experiência, o que eu faria é o seguinte: quem é esse colaborador? Qual é o histórico desse colaborador? Esse colaborador falta sempre? Esse colaborador já faltou outras vezes e não justificou? Ou não, ele já faltou, mas ele justificou, né? Posteriormente, tentar entender o que está acontecendo com esse colaborador. Ô fulano, o que aconteceu? Tá tudo bem com você? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Entender nesse motivo. Não assim, por que você faltou e não falou nada? Espera aí. Então, às vezes, a situação é difícil mesmo, né? A gente não quer levar o pessoal para o profissional. Ninguém quer levar o pessoal para o profissional. Mas aí, vamos dar um exemplo. Seu pai morreu, você passou esse luto aí, a empresa dá 3, 5 dias para você. Não é o suficiente para mim, é o suficiente para você, mas não é para mim. E eu não estou bem para trabalhar. Eu não estou bem, eu não vou trabalhar. Eu não quero dar justificativa. Um exemplo, tá? Eu não quero falar com o meu chefe que eu não quero trabalhar porque meu pai morreu. Um exemplo. Eu não quero estar ali, eu quero que tudo se exploda. A gente não passa por isso na nossa vida? E interferiu aonde? Interferiu lá no hospital, lá no meu setor, porque eu faltei. Realmente é um problema para a instituição, mas olha lá aquela humanização, né? O que aconteceu, fulano? Eu posso te ajudar de alguma maneira? Você quer conversar nesse momento? Ah, eu não quero falar não, faltei. Desconta aí, às vezes vai acontecer isso. Desconta aí, pronto. Tá, aguarde. Espere o momento oportuno. Fala, olha, fulano, poxa vida, eu preciso justificar também, nós exercemos funções, então isso não pode acontecer sem justificativa. Às vezes uma justificativa tardia pode sim justificar uma coisa, um ocorrido, né, anteriormente. Poxa vida, aconteceu isso na minha vida, não queria falar, desculpa por aquele dia, o colaborador nunca foi assim. Então, é passivo, né, plausível de entendimento da parte do gestor, da parte do coordenador. Então, assim, agora é um colaborador que falta, que não justifica nem nada, não tem conversa. Fala, meu querido, tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? Você quer justificar o motivo por qual você não veio? Não, não quero falar. A minha atitude seria diferente para pessoas diferentes, entendeu? Eu tenho que avaliar esse contexto, porque não adianta aquele colaborador que você sempre bateu na tecla, não chega atrasado, fulano, para de faltar, fulano falta, fulano não trabalha direito, né? A gente está tentando, aí é cabível de uma medida punitiva. Agora, se o histórico do colaborador for um histórico bom e aquela atitude for algo isolado, Eric, líder, eu levo em consideração sim, mas deixo claro que isso não deva se repetir, né? Só um exemplo, tá? É muito individual isso, de líder para líder. Infelizmente, quem está contratando, às vezes, né? A gente não fala o que quer escutar, mas, Kátia, tenha certeza de que você não está errada e nem certa, tá bom? Eu acho que não existe errado nem certo. É ético, legal o que você está fazendo? É uma conduta que a Roberta tomaria, é uma conduta que o Eric tomaria, que a Kátia, a Rosana, a Brianda, qualquer um tomaria, às vezes, diferente, né? São óticas diferentes. Eu tô aqui com essa caneca, a gente tá aqui, ó. Cada pessoa, se tivéssemos em uma roda, tem um ângulo diferente, não tem? Uma perspectiva? É a mesma coisa. Eu estou sendo assistido aí agora por 13 alunos. Cada um tem uma visão e um ângulo diferente para olhar para o professor Eric, por exemplo. É que, no momento, para ele não teve nenhuma resposta certa, mesmo que era 10 profissionais. Uhum. Para ele, nenhum teve um lado certo. Por isso que eu fiquei muito em dúvida. Mas às vezes, né, a gente tem que parar e olhar, a gente faz os julgamentos a todo momento, né, Kátia? Às vezes,
o indivíduo está tão inflado de si mesmo, eu sou o cara, eu sou o foda, eu sou isso, eu sou aquilo, você está errado. Mesmo que você falasse o certo, você estaria errado. Então, assim, quem está errado nessa situação? Não é verdade? Às vezes é o oposto. Então, você tem convicção de que você acertou? Você melhoraria a sua resposta? Você agiria de uma maneira diferente? Às vezes a gente não toma atitudes precipitadas e, opa, peraí, eu devia ter feito de maneira diferente. Mas a gente só sabe disso depois que a gente faz. A gente só sabe depois que a gente fala. Então é bem complexo, né? A gente tenta sempre acertar. A ideia é sempre acertar. Na medida do possível, mantendo a ética, né? Enfim. Não sei se eu respondi, se eu deixei você com mais dúvida Eu ainda, respondeu sim, ajudou bastante. tá? Não fique encanada com isso, não. Saiba do seu potencial, né? Eu, quando bati em alguma porta na minha vida e alguém não me aceitou, sabe o que eu falo? Falo assim, perfeito, você não me merece. Entendeu? Verdade. Quem perdeu foi você. Você não sabe quem sou eu. Foi a mesma coisa que eu falei. E Não se me sentir humilhei, melhor, fiquei fala assim, numa... você não sabe quem sou eu. Aí Eu deixa eu... peguei e saí. Logo depois, eu fiz outro agora, há pouco tempo. Eu saí, eu peguei e falei assim, ele não merece que eu trabalhe nessa empresa.